Então, vamos lá, pessoal, página 19, cuidados com o solo. Como você estudou, o solo é o lugar onde moramos, brincamos, plantamos, construímos e de onde retiramos recursos variados. Além disso, outros seres vivos dependem do solo. Por isso, é importante conservar o solo e utilizar técnicas que evitem sua degradação, sua destruição. Degradação e destruição. Ó, por exemplo, vamos falar então aqui. Pessoal, a gente vai falar de duas técnicas que ajudam a preservar o solo, que ajudam a manter o solo fértil. Quais são essas duas técnicas? A primeira técnica é uma técnica que se chama rotação de cultura, e a segunda técnica é uma técnica que chama sistema agroflorestal. Vamos falar primeiro da rotação de culturas. Então, eu vou ler aqui com vocês e vou explicar. Vou voltar aqui no segundo parágrafo, tá? Por isso, é importante conservar o solo e utilizar técnicas que evitem sua degradação. Por exemplo, na agricultura, alternar as espécies de plantas que são cultivadas em uma mesma área ajuda a preservar os nutrientes do solo. Isso porque cada espécie utiliza nutrientes diferentes, dando tempo para o solo restabelecer suas reservas. Essa técnica é chamada de rotação de culturas. Então, deixa eu explicar para vocês o que é a rotação de culturas. Então, vamos imaginar aí o pai de vocês, ele tem um pedaço de terra. E ele planta, ele depende, né, do solo para gerar dinheiro, para gerar o dinheirinho que chega em casa. Então, o que ele faz? Numa época do ano, ele planta, por exemplo, milho. O milho, pessoal, ele vai tirar do solo certos nutrientes. Ele não vai tirar todos os nutrientes do solo. Ele vai tirar alguns. E aí, o que acontece? Se eu sempre plantar milho, o milho vai tirar só um tipo de nutriente. Então, esse nutriente vai acabar. Agora, se uma certa época do ano eu planto milho e a minha próxima vez, outra época do ano, eu planto, por exemplo, soja, o que vai acontecer? O milho vai tirar um certo tipo de nutriente. O solo vai tirar, o solo não, a soja vai tirar outro tipo de nutriente. Então, aquele nutriente que o milho tirou, ele vai ser restabelecido, ele vai voltar. Porque os micro-organismos vão conseguir lá fabricar para voltar para o solo. Agora, se você só planta milho, 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 o que vai acontecer? Os micro-organismos não vão conseguir devolver para o solo porque não vai dar tempo. Então, é bom essa alternância por isso. Porque quando você alterna as plantações, você consegue devolver lá para o solo aquele nutriente que aquela planta tirou. Então, certa época eu planto milho, o milho vai tirar um certo nutriente. Aí, quando eu plantar, a próxima vez que eu plantar a soja não vai pegar aquele nutriente que o milho pegou. Então, vai conseguir restituir aquele nutriente. E aí, a gente vai ciclando, a gente vai fazendo essa rotação. Rotação significa que uma hora é um, outra hora é outro. E isso, pessoal, vai dar tempo para o solo para voltar aqueles nutrientes que a planta tirou. E aí o solo nunca vai ficar infértil. O solo sempre vai ficar bom para plantar, porque vai ter um rodízio ali, uma rotação. Uma hora um, outra hora outra. Ok? Entenderam? Então, eu falei da soja e do milho, porque eu vi aqui, ó, o que tá falando, ó. Em muitas regiões do Brasil, a rotação de culturas é realizada entre plantações de milho e soja, pois nas raízes de soja vivem bactérias que fertilizam o solo. Olha que legal, lá nas raízes da soja, além da soja tirar, ela ainda depositam, ó,
bactérias que vão ajudar na fertilização. Então é importante que haja essa troca. O milho vai tirar, a soja também vai tirar, mas a soja também vai depositar bactérias para fertilizar o solo. Então essa rotação de cultura é importante que haja essa troca aí. Uma época produz um alimento, outra época produz outra, para dar tempo para o solo restabelecer as reservas dele. Essa técnica aqui é muito legal. Outra técnica empregada para a conservação do solo é o sistema agroflorestal, que inclui a presença de árvores em áreas agrícolas. Nesse sistema, muito mais raízes seguram as partículas do solo e as folhas secas e os frutos que caem das árvores ajudam a enriquecer o solo e manter sua umidade. O solo também fica mais protegido do vento e da chuva pela presença da copa das árvores. Além disso, os animais que comem os insetos são atraídos pela oferta de alimento e abrigo nas árvores, diminuindo a necessidade de agrotóxicos. Então, terceiro ano, nessa técnica aqui, nesse sistema agroflorestal, então você tem árvores, vou subir aqui, ó, você tem árvores entre as plantações, porque a função aqui é que as árvores, elas vão proteger o solo e elas vão, além de proteger o solo, elas vão manter o solo úmido, porque o que que acontece? O solo não vai estar exposto ao sol o tempo todo. As copas da árvore, que são essas partes verdes aqui, elas vão proteger o solo do sol. Então, o sol não vem direto, é como se fosse uma sombrinha. Então, o solo sempre vai estar úmido. E, além disso, as folhas que caem, elas vão ajudar a quê? Elas vão ajudar a enriquecer o solo vai ficar mais rico de nutrientes, ó, matéria orgânica. E outra coisa, vários animais vão passar a viver aqui porque eles vão se sentir protegidos morando nas árvores. E eles vão comer os insetos que vivem nas plantas, e aí não vai ser necessário o uso de agrotóxicos. Então, os animais vivem aqui, comem os insetos, não precisa jogar agrotóxico. Então, esse sistema agroflorestal, ele é um sistema muito bom pensando aqui no meio ambiente. Ele ajuda aqui em várias características a manter a fertilização do solo. No sistema agroflorestal, árvores frutíferas de várias espécies são intercaladas em uma mesma área, como plantas, numa mesma área com plantas, como cenouras, beterraba, abóbora e milho. Gente, tem que ser, para esse sistema agroflorestal, tem que ser plantações com alimentos menores, tá? E olha aqui, a gente intercala cenoura, beterraba, abóbora, milho. Então, a gente mistura. Vai ter tudo isso aqui nessa região. Geralmente, quem utiliza esse sistema agroflorestal são famílias, né? São pessoas que utilizam e mantêm plantação de vários alimentos ao mesmo tempo. Não é de um alimento só, não, ok? Rebequinha, sobe aqui, você tá com medo? Vem. Aqui, vamos falar um pouco da erosão e do assoreamento agora. Vamos ler o que tá falando aqui, ó. A rotação de culturas e o sistema agroflorestal ajudam a manter os nutrientes e a umidade ideal do solo para o desenvolvimento das plantas. Além disso, a cobertura vegetal, nossa, já... Aqui, ó da questão anterior, ó. A cobertura vegetal evita que processos como erosão do solo e o assoreamento de rios aconteçam. Bom, repara como o solo fica quando ele sofreu o processo de erosão. Olha os buracos que ficam.
Esse solo aqui, pessoal, não dá para plantar, tá? Por que que acontece a erosão? Todo o verde que tinha aqui, ele foi retirado. Aí, a chuva e o vento vão levar o solo formando esses buracos. E aí, pessoal, essa área aqui, ela não dá para plantar, porque ela não é fértil. Ela não tem nutrientes. Esse processo que tem esses buracos no solo é um processo que a gente chama de erosão, tá? Então, ó, vou ler para vocês, ó. Quando a cobertura vegetal, quando as plantas, pessoal, quando a cobertura vegetal é retirada, a chuva e o vento carregam o solo formando buracos e deixando-o sem nutrientes. Esse processo é chamado de erosão. Agora, o que é o assoreamento? Pessoal, o assoreamento é quando tem uma enxurrada e a enxurrada leva para o rio terra. O que vai acontecer, pessoal? Aquela terra, ele vai deixar... aquela terra, ela vai entrar aqui no solo. E isso, pessoal, vai acontecer várias vezes. Então, o que vai acontecer? O rio, ele vai ficar cada vez mais raso. Porque imagina vocês que você tem um rio, e o rio tem peixe, tem um tanto de ser vivo. Aí começa a chegar enxurrada, 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 enxurrada de terra aqui. A terra vai ficar depositada no fundo do rio. Quanto mais enxurrada vai ter, mais terra vai vir para cá. E o rio vai ficando o quê? Mais raso. Esse processo dele ficar mais raso, ele é chamado de assoreamento. Então, o que acontece? O assoreamento, ele vai dificultar seres vivos viverem nesse rio, ok? Então, ó, quando a enxurrada leva o solo para dentro dos rios e lagos, ocorre o assoreamento. Nesse processo, o solo acumulado no fundo do rio vai deixando-o cada vez mais raso, dificultando o desenvolvimento dos seres vivos. Então, vamos lá. Agora, pessoal, vamos falar sobre o chorume. Gente, sabe o que é chorume? Imagina que lá na casa de vocês tem um saco de lixo. E aquele saco de lixo, o lixeiro não passou um tanto de dia. Se vocês abrirem o saco de lixo, dentro lá do saco de lixo, vai ter virado um lixo, vai ter virado um caldo aquele lixo. Aquele caldo preto que tem um cheiro horroroso, ele é chamado de chorume. Então, o que acontece? Toda vez que a gente joga lixo na terra, no solo, o que vai acontecer? Esse chorume, ele vai entrar dentro do solo e vai poluir o solo, pessoal. Então, aqui em Campos Gerais, por exemplo, tinha o lixão. Aquela terra, aquele solo do lixão, provavelmente ele é um solo todo poluído pela quantidade de chorume que tem nele. Existe uma lei agora que proíbe que seja jogado lixo no solo. Então, eles pedem que as prefeituras façam aterros sanitários. O aterro sanitário, ele impermeabiliza o solo. É como se ele pegasse a terra e eles passam um produto para não deixar o chorume entrar dentro do solo. É como se passasse um produto para o chorume não entrar. E aí, então, o solo não é prejudicado. Tanto que aqui em Campos Gerais, o nosso lixo, ele vai para Alfenas, porque lá em Alfenas tem aterro sanitário. Se vocês observarem, aquele lixão que tem indo para Alfenas, ele está desativado. Por quê? Porque aqui em Campos Gerais não tinha aterro sanitário. Então, vamos ler o que está falando aí, ó. O descarte inadequado do lixo diretamente no solo, como nos lixões, pode poluir o solo e a água. Isso ocorre porque a decomposição do lixo produz um líquido escuro chamado chorume,
que se infiltra, quer dizer, que entra no solo e pode poluí-lo. O ideal é que o lixo que não pode ser reciclado seja encaminhado para aterros sanitários, onde o solo é impermeabilizado e o chorume e os outros produtos gerados durante a decomposição são tratados antes de retornarem ao ambiente. Então, a destinação adequada do lixo é responsabilidade de todos, dos governantes, das empresas, dos comerciantes e dos cidadãos. Podemos ajudar a diminuir a quantidade de lixo produzida com atitudes como evitar comprar produtos desnecessários. Olha que interessante como a matéria de ciências tem a ver lá com a matéria de geografia, do consumo e consumismo. Olha o quanto tem falado sobre a importância da gente pensar antes de comprar. Olha o lixo, o que faz para o ambiente. Então, reaproveitar produtos e materiais que seriam descartados, como um caderno do ano anterior, que ainda tem várias páginas em branco. Separar o lixo orgânico e o reciclável, descartando-os corretamente. Bom, aqui em Campos Gerais o problema é que se você separar, vai tudo para o mesmo lugar. Campos Gerais não tem nenhum sistema de reciclagem. Porque se tivesse, esse lixo reciclável poderia ser reaproveitado. Então, aqui no nosso caso, infelizmente, não é nossa culpa. O que a gente pode fazer é procurar pessoas que vendam material reciclável, que tem várias pessoas aqui que vendem, e aí a gente poderia separar e guardar para eles, que é o que a gente faz aqui em casa. Aqui em casa a gente junta tudo quanto é material reciclado e tem uma senhora que vem a cada 2 semanas buscar, porque ela vende, ela vive, o dinheiro que chega na casa dela é com a venda desse material reciclado. Então, quando a gente separa esse material orgânico do reciclado, o reciclado é reaproveitado. Tá joia? Então, vamos lá. Estamos acabando, vamos fazer até a 22. Conectando com. Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Abaixo do solo, então abaixo da terra, existem algumas reservas subterrâneas de água, conhecidas como aquíferos. Então, o que são aquíferos, terceiro ano? São reservas subterrâneas de água. São reservas de água que ficam embaixo da terra. Então, vou ler de novo, ó. Abaixo do solo, existem algumas reservas subterrâneas de água, conhecidas como aquíferos, que abastecem rios, represas, lagos e chegam até o mar. O maior aquífero do mundo fica aqui no Brasil. Ele está localizado na região norte e se chama Sistema Aquífero Grande Amazônia. Fica lá na floresta, ele pega não só a floresta amazônica, olha aqui. Ele pega aqui, ó, o Acre, floresta amazônica, ele pega aqui toda a região norte. É gigante esse aquífero, pessoal. Tá? Ó, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, há outro aquífero muito grande, de grandes proporções. O Sistema Aquífero Guarani. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 grandes aquíferos, 2 grandes reservas de água que ficam embaixo da terra. A gente tem a maior do mundo, que é esse daqui, ó, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Olha o tamanho dele, pessoal. Olha o tamanho dele em relação ao mapa do Brasil. E a gente tem outro também que é muito grande, que, ó, que ele pega aqui vários estados brasileiros, né? Que é o Sistema Aquífero Guarani. Então, essas reservas subterrâneas de água são abastecidas pela água das chuvas, que se infiltra, que entra no solo e nas rochas.
Elas são muito importantes, pois podem ser usadas para o consumo. Ao contrário da água do mar, essa água aqui a gente utiliza, pessoal, e participam do equilíbrio do ambiente. Agora, se a gente polui o solo, ó, a poluição do solo pode chegar até essas reservas, poluindo também a água. Ou seja, pessoal, se a gente não cuidar do solo, então a gente pode poluir a água, que é a nossa reserva que está embaixo da terra. Essa água ela é importantíssima para o planeta, tá? Então, lápis na mão. Eu vou explicar rapidinho as questões, depois vocês fazem para o vídeo não ficar muito grande, tá? Então, vamos lá. Questão número 1. Luciane tem uma horta e realiza a técnica de rotação de culturas conforme esquema ao lado. Então, ó, ela planta cebola, depois ela planta ervilha, depois ela planta repolho, depois ela planta tomate, depois ela planta cebola. Então, ela faz aqui um rodízio, uma rotação de culturas. Quais, letra A, quais são as vantagens de Luciane realizar a rotação de cultura em sua horta? Lembra o que a gente falou lá sobre renovar os nutrientes, manter o solo fértil. Para que o solo fique fértil, é necessário que tenha os nutrientes. Então, o nutriente que a cebola utiliza não é o mesmo que a ervilha utiliza, que não é o mesmo que o repolho utiliza. Então, o que que acontece? Aqui, a gente consegue renovar os nutrientes, mantendo o solo saudável, produzindo, assim, um bom alimento. Volta lá na página anterior, lê de novo, se for preciso. Volta à aula, se for preciso, para relembrar o que a gente falou. Letra B. O que poderia acontecer com o solo dessa horta se ele ficasse um longo período sem cobertura vegetal? Ó, olha aqui, lembra o que a gente falou aqui? Não vou, só tô dando a dica, até mostrando o que vocês vão ter que relembrar. O que acontece se ficar sem cobertura vegetal? O que acontece com o solo? Questão número 2. Analise a ilustração que representa o processo de assoreamento de um rio. Depois faça o que se pede. Letra A. Explique como acontece o assoreamento. Acabei de explicar. Vamos lá. Letra B. Qual a relação da presença ou ausência de plantas nas margens de um rio com o assoreamento? Então, pessoal, isso daqui a gente fez na matéria passada, na apostila passada. Você tem o rio. Aqui. Aí você tem um tanto de planta ao redor do rio. Então, desse lado do rio tem planta, desse lado não tem nada. Choveu. Vem enxurrada. O que as plantas vão fazer? As plantas vão proteger o rio dessa enxurrada. Então, elas vão segurar essa terra para que essa terra não entre no rio. Desse lado que não tem planta, olha o que vai acontecer com a terra. Lembraram? Falamos disso na apostila passada. Então, vocês vão explicar isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Questão número 3. O pai de João comprou um sítio e está em dúvida entre derrubar as árvores que existem no local para plantar apenas uma espécie de vegetal ou plantar diversas plantas em um sistema agroflorestal. Tente convencê-la a não derrubar as árvores, citando 3 vantagens do sistema agroflorestal. Falamos várias vantagens. Voltem o vídeo para relembrar, ou se não, volte lá na apostila e releia. E, por último, sobre o solo e o acúmulo de lixo, marque X na resposta correta. Então, vocês vão ler e depois a gente corrige, tá?
Então, a gente finaliza a aula por aqui. Eu não vou dar livrinho de atividades hoje, porque a gente já fez bastante coisa, vocês têm inglês ainda. E a gente fala amanhã. Amanhã é dia de geografia. Então, um abraço para vocês e até amanhã.